Agora ao primeiro painel, informando que ao término haverá a participação da plateia pelo encaminhamento de questões escritas. As questões devem ser entregues aos assistentes presentes nos corredores da plateia. Primeiramente, nós cumprimentamos e apresentamos o mediador dos trabalhos, professor Dr. Renato Siqueira de Preto, juiz de direito da primeira vara civil de Campinas, diretor da 4ª região administrativa judiciária perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador regional da Escola Paulista da Magistratura e professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Nós passamos então a palavra ao Dr. Renato, que a partir desse momento assume a coordenação dos trabalhos que seguem. Muito obrigado. Novamente, bom dia a todos. Só um minutinho para a questão lá do arquivo. Então vamos lá. Nessa primeira mesa, nós discutiremos os reflexos jurisprudenciais do novo Código Florestal, que é de 2012, ou seja, um tanto quanto recente para nós que lidamos com essas questões jurídicas. Nós temos o prazer da composição da mesa para debate da doutora Consuelo e aqui do doutor Nish, ambos representantes, respectivamente, do Judiciário Federal e do Judiciário Estadual, em câmaras especializadas que tratam exatamente da aplicação da legislação federal atinente ao novo Código Florestal nas questões jurídicas. Assim, de forma bem breve, a doutora Consuelo Yoshida é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais, doutor em Direito pela mesma universidade, professor assistente doutor do Departamento de Direitos Humanos, Difusos e Coletivos da PUC São Paulo, professor de Direito Ambiental na graduação e pós-graduação e coordenador de curso de especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade da PUC COGEAI. Ela tem vasta experiência, como falado, na área de direitos difusos e coletivos, com ênfase em direito ambiental, atuando principalmente nos temas de desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, responsabilidade ambiental, poluição em cidades, resíduos sólidos, saneamento básico, ação civil pública, processo civil coletivo e tutelas de urgência. Aqui algo bem breve, como a própria doutora Consuelo pediu para a gente não perder muito tempo. E ao seu lado, o desembargador Nish, Luiz Fernando Nish, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrante da 32ª Câmara de Direito Privado e da 2ª Câmara Reservada de Meio Ambiente, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, das Faculdades Integradas Rio Branco, membro do Conselho Consultivo, orientador e fiscal da Associação Paulista de Magistrados, biênio 2014-2015, 2016-2017, presidente eleito para o ano 2015 do Conselho da APAMAGES, presidente da 2ª Câmara Reservada do Meio Ambiente para o ano de 2017-2018, eleito membro do Conselho Consultivo Orientador e Fiscal da APAMAGES, biênio 2018-2019, presidente da 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o exercício 2018. Assim, pela leitura breve, resumida, do currículo dos nossos palestrantes, a gente consegue perceber o conteúdo, a relevância deles para esse tema, especialmente quando nós temos uma resposta nas questões jurídicas por parte do Poder Judiciário. Então, aqui, sem maiores delongas, só dando uma palpitada para a gente começar, a doutora Consuelo já apontou a questão do julgamento de uma série de adins, da ação declaratória de constitucionalidade também, todas em conexão sobre o novo Código Florestal, sobre o Supremo Tribunal Federal. E eu destaco, a título de atualização de relevância desse tema, pelo menos duas súmulas do STJ que foram editadas há praticamente um semestre, que é a súmula 613 de maio de 2018,
no sentido de não se admitir a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, a súmula 618, com basicamente um mês de existência, por meio da qual se estabeleceu que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, outras ações aqui do Superior Tribunal de Justiça, falando da vedação de retrocesso ambiental, aplicação do princípio tempus regi actu, enfim, são temas palpitantes que fazem parte do cotidiano dos nossos tribunais, sejam eles locais, TJ, sejam locais no âmbito dos TRFs, mas também dos tribunais superiores, STJ e STF. Passo então a palavra para a desembargadora doutora Consuelo para suas considerações. Mais uma vez, em nome da Escola Paulista da Magistratura, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco nesta manhã. Obrigada. Bem, eu realmente tenho um grande prazer e uma grande satisfação de trabalhar como formadora na educação e contribuindo dessa forma para que mais pessoas se interessem pela área ambiental, não só o direito ambiental, né, porque é uma área multidisciplinar, mas eu tenho o privilégio, como o Dr. Nishi, de atuar no judiciário. Então, eu acho que complementa muito, porque tudo aquilo que nós construímos e vimos na doutrina, podemos experimentar na prática e ver a dificuldade que é aplicar os princípios, aplicar o conhecimento, como eu já dei uma amostra, né? Como é que eu aplico para saber se é ou não retrocesso, sem cercear a atividade do Poder Legislativo. Né? Bem, então, agradeço essas generosas palavras e fico contente que a desembargadora continue aqui. Eu abracei mesmo a causa das mulheres e escrevi recentemente um artigo num dos livros dos 30 anos da Constituição, falando da evolução e das conquistas dos direitos das mulheres nas diferentes áreas. Eu acho que eu sou uma representante, como ela também deve ser, e não é só questão de gênero, mas é uma questão de igualdade material, onde as diferenças, né, dos gêneros fazem tem um grande impacto, e a legislação ora tem que tratar por igualdade, ora tem que tentar desigualar pelas fragilidades, etc, etc. Então, é muito interessante esse trabalho, posso disponibilizar para que as mulheres, não estou dizendo só as mulheres, mas como a nossa sociedade está evoluindo. Bem, para que lado eu aponto? Para lá, né? Eu vou fazer uma bastante provocativa, né, para chamar a responsabilidade de todos nós. Eu acho que todos somos responsáveis, como eu disse, né, para deixarmos como legado não só este planeta para o dia que vivemos, mas para as futuras gerações. Não é? E o que mais nos preocupa é a degradação e o desequilíbrio ambiental a ponto de atingir esse direito fundamental que nos é assegurado pela Constituição de 88, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é a qualquer meio ambiente, não é? É um ambiente qualificado, como diz José Afonso da Silva. Bom, em que medida os poderes legislativo, executivo, judiciário, os órgãos, as instituições públicas contribuem para esse desequilíbrio? Olha, eu estou dizendo, não é só a iniciativa privada, não é só a empresa, como nós, poderes públicos, como os órgãos ambientais que fiscalizam, como é o caso aqui do secretário, podemos estar contribuindo de alguma forma para esse desequilíbrio e para as preocupantes mudanças climáticas. Eu gostei muito quando o secretário municipal falou das mudanças climáticas, porque eu acho que tem tudo a ver com o Código Florestal. Por isso eu recapitulei uma exposição que eu fiz há algum tempo no Mackenzie, em São Paulo, na época que ainda estava em projeto a mudança do Código Florestal. Na verdade, as mudanças climáticas, elas estão muito na ordem do dia e estão influenciando a interpretação e provocando uma mobilização social. Eu vou terminar mencionando o nome de um livro, onde ele não fala mais em participação social, porque, olha, não é só o poder público que tem o dever de proteger o meio ambiente, mas toda a coletividade. E aí a gente fala em participação social. Este livro que eu vou mencionar, o Plan B, que já tem a tradução em português, ele fala em mobilização. É mais ou menos que acontece isso, que aconteceu isso nas ruas, quando
às vésperas dessas eleições, né, bastante concorridas, houve uma mobilização social para dizer: não queremos mais continuar com essa democracia representativa que nós temos, né? Vamos mudar? E aí tirou-se muitos dos deputados tradicionalmente fixos, não é, ali nos seus mandatos, e houve uma mobilização social. E as redes sociais são muito propícias para isso, e os movimentos de rua, né? Então, vocês perceberam que as coisas mudaram. Nós estamos falando agora não só em participação, que é algo mais passivo, eu não concordo, mas eu vou lá, eu voto numa assembleia por aclamação, quem quiser levantar a mão, fica todos sentados. Nesse tipo de votação, não se quer mais. O que está preocupando agora é mobilização social para transformar a sociedade, né? Bom, então, essas mudanças climáticas, não só como vetor interpretativo, passam a fazer parte de decisões judiciais. E o ministro Herman Benjamin, que não está aqui hoje presente, não é? Neste famoso recurso especial 650728, que ele é citado por vários trechos, né, dele, ele fala expressamente, olha, ele critica o ativismo judicial porque ele diz que quando o juiz ele adota providências, não é, para tentar mudar o status quo, que é esse estado de degradação crescente, ele não está fazendo um ativismo judicial, ele diz que o ativismo é da Constituição, o ativismo é da lei, o juiz está pura e simplesmente cumprindo aquilo que já está na Constituição e na lei. Então ele recusa usar essa palavra ativismo judicial, né? E ele, olha lá, ele fala: papel do juiz na implementação da legislação ambiental, ativismo judicial, mudanças climáticas. Ele coloca então as mudanças climáticas como um vetor interpretativo importante, né? Daí ele fala: a legislação brasileira atual reflete a transformação científica, ética, política e jurídica. E sabe o que ele está tratando? Dos manguezais. E os manguezais são considerados, pelas suas funções ecológicas, econômicas e sociais, área de preservação permanente. E que tem todo um sistema protetivo que foi sendo flexibilizado. Não pelo Código atual, mas antes do Código atual, né? Bem, e ele diz lá, ó: é dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preservação dos manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo em época de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Por aí vocês veem, então, incorporarmos as mudanças climáticas como fundamentação para mostrar como estamos prejudicando o equilíbrio ambiental e vamos sofrer as consequências, como foi dito pelo secretário, né? Neste evento, eu estava falando para o agronegócio e eles ficaram muito impactados, porque eu ia falar e ia sair. Eles suspenderam para não ficar a impressão minha que eu estava falando e abriram os debates para fazerem a contraposição deles do agronegócio, porque eles acharam que eu impactei um pouco ao chamar a responsabilidade de todos e mostrar como é um tiro no pé querer alterar a lei contra as leis da natureza e, dessa forma, prejudicar a economia, prejudicar o agronegócio, prejudicar as nossas exportações, não é? Então, e eu acrescento ainda nessa mesma decisão algo que foi, assim, exemplar pelo ministro Herman Benjamin. Ele interpretou aquilo que a lei de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, 6938, dizia quem é poluidor. É o poluidor direto e indireto. E aí, quem é poluidor indireto? Então, o ministro Benjamin, ele pura e simplesmente ilustrou. Equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Ele estava inspirado, né? Não sobrou ninguém. Com essa decisão, olha, o que eu fui chamada pelos vários setores preocupadíssimos, principalmente com o setor de bancos, porque os bancos e todo mundo que tem necessidade de distribuir dividendos, que não pode dar prejuízos, eles ficaram extremamente preocupados de serem responsabilizados por créditos concedidos sem observância dos padrões ambientais. E está na lei desde 81, embora apenas para bancos oficiais públicos, não é? Mas a FEBRABAN, o Banco Central,
lança a política de responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, já prevendo o risco de ser responsabilizado. Gente, o ministro Benjamin pura e simplesmente aclarou e ilustrou quem é o poluidor indireto. Ora, quem financia e não cumpre o que está previsto, obviamente pode responder com poluidor indireto. Não tem a menor dúvida, porque sem a concessão do crédito não teria havido atividade econômica, não é? Da mesma forma acontece quando o licenciamento não é adequadamente feito. Vai ter problemas em qualquer atividade econômica, não é? E aí quem pode ser responsabilizado? Pois bem, aí vão falar também, não é minha área essa parte da responsabilidade, mas por improbidade ambiental e por crime ambiental, óbvio, aí vai exigir o elemento subjetivo, né, para aplicar se houve ou não crime, se houve ou não ato de improbidade, pelo gestor ambiental, né, que contribuiu de alguma forma ao conceder o licenciamento, ao deixar de fiscalizar com aquela degradação ambiental. E aí, mais um entendimento abrangente da 6938, né, de 81. Ele tem não só o dever de promover a recuperação da área afetada, mas também de indenizar eventuais danos remanescentes. Então, não é porque eu agora vou passar a cumprir a lei que eu não vou ter que indenizar o passado pelo período que eu degradei e o futuro até que esteja recomposto o equilíbrio ambiental pelo crescimento da floresta que eu desmatei. Então, leva um tempo, né? Então, essas decisões todas estão nesta linha. Não é só obrigação de fazer, de recompor, mas cumulativamente indenizar a sociedade que ficou privada das funções ecológicas, dos serviços ambientais, desde que a degradação comprometeu o equilíbrio ecológico e até que seja recomposto, dentro do possível, o equilíbrio ambiental. Por isso que sempre sobra um espaço para a indenização por danos morais, né? Porque nunca é recomposto totalmente todas as funções ecológicas do meio ambiente. Bem, mais uma coisa importante. Então, o Código Florestal é uma legislação crítica para a segurança climática e alimentar. Isso eu tirei de trabalhos escritos, não é? A época em que estavam sendo discutidas as alterações do Código Florestal, né? Segurança alimentar e climática, ele é importante, né? Então, olha só, a implementação representa uma ação nacional de mitigação e adaptação à mudança climática, reduzindo enchentes, deslizamentos associados ao aumento de tempestades, conservando o ciclo hidrológico, a biodiversidade, recursos chaves para uma agricultura que tem de mudar diante de um clima que vai mudar, mais quente e intenso aqui no Brasil. Eles ficaram bem impactados com essas minhas colocações e abriram para debates antes de eu sair. É essa análise aí. Análise do impacto da aplicação do Código Florestal em municípios de alta produção agrícola. Vai ficar muito mais difícil e muito mais oneroso, né, você desenvolver a agricultura com muita estiagem ou muita chuva, faltando chuvas e faltando regulagem climática nos momentos da plantação, no momento da colheita. Vocês já imaginaram se o clima fica totalmente descompensado como ele já está ficando, né? Então a gente tem um acirramento dos eventos climáticos. Bom, o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, estava dizendo do relatório do secretário, né? Do que contribuímos com as nossas emissões dos gases do efeito estufa. O Brasil é visto no mundo pelo desmatamento generalizado, né? Então, existe uma pressão internacional muito grande para a redução desse desmatamento. E, se vocês verificarem, teve os picos. E, como resposta, sempre tem alguma alteração no Código Florestal. Esse é o grande problema. Eles dão uma resposta, né, para poder o mundo perceber que o Brasil não está de olhos fechados para o aumento do desmatamento, principalmente na região amazônica e cerrado, mas essa resposta que ele dá com o Código Florestal causa também a reação do lado do negócio.
e aí eles alteram a legislação para fugir um pouco daquela rigidez da maior proteção de algumas áreas, principalmente APPs e reservas legais, não é? Então a gente vê aqui a evolução das taxas de desmatamento na Amazônia e foi caindo. Então o que o Brasil faz? Ele firma compromissos externos, não é? Olha lá, por exemplo, na Amazônia, redução de 80% de desmatamento, no Cerrado 40%, né? Até 2020, para reduzir a emissão de CO2. Bom, por que ele fica preocupado? Também por um interesse da balança comercial. Nós somos grandes exportadores de commodities, não é? E podemos sim sofrer o que a gente chama, não é, de barreiras não tarifárias, alegando que no Brasil há desmatamento ilegal e que, portanto, a soja exportada, a carne exportada é baseada e contribui a um vetor do desmatamento ilegal. Isso é prato cheio para haver barreiras não tarifárias para os nossos produtos, porque aí entram os concorrentes, não é? No mercado internacional. Então o Brasil é muito cioso, principalmente o mercado exportador, em se ajustar logo. Foi feito isso com a cadeia da carne, com a cadeia da soja, porque vocês viram a carne como sofreu um grande prejuízo por causa da fiscalização, da falta de fiscalização ou da adulteração dos laudos de fiscalização da carne. Então, assim, o mercado é violento externo, o mercado que importa, ele muda radicalmente e o Brasil tem muitos prejuízos, certo? Também é um artigo escrito na época, Implicações do então projeto nas áreas de reserva legal, estudo do IPEA. Bom, o que aconteceu? Vocês viram lá que em 96 a gente teve uma das reformas, né? Porque houve um recrudescimento das taxas de desmatamento e esta foi o resultado. Ampliaram-se os percentuais de reserva legal do Código de 65. Então aqui tem todo o histórico coincidindo os picos de desmatamento, não é, com o aumento, principalmente em 96, do percentual de reserva legal. Vocês já imaginaram que na floresta amazônica, onde tem a cobertura de floresta, é 80% de reserva legal, ou seja, precisa, para ser feita a exploração econômica, de manejo sustentável, plano de manejo, você não pode fazer corte raso. E tem uma série de exigências. Aumentou também na região do Cerrado, ali, olha, 35%, e no demais continuou 20%, né? Mas isso era para mudar o modelo na Amazônia, porque já estava chegando o desmatamento para colocar a agropecuária e o próprio agronegócio, né? Era para fazer uma economia florestal, com a floresta em pé, como hoje está sendo feito, não é? E só que demorou, por exemplo, não é, para elaborar a lei. Eu falei que foi em 96. 2006 sai a Lei de Gestão de Florestas Públicas, onde agora explora-se madeira certificada, faz-se o manejo florestal das florestas nacionais, principalmente que tem na Amazônia, não é? E sai a madeira certificada que nós aqui, principalmente na região sul-sudeste, consumimos, e o maior consumidor é o poder público, que não tem condições ainda de fazer as suas licitações sustentáveis, porque o ideal seria, mas é tudo mais caro quando se trata de produto sustentável, né? Mas a madeira certificada deveria ser uma exigência se não fosse o óbice do preço mais alto. Bem, aí o que contribuiu a mais? Então, primeiro aumentou-se o percentual da reserva legal e não se criaram alternativas assim, para mostrar o que é fazer um manejo florestal onde você, na Amazônia, continuará a explorar, né? Vem uma maior rigor na lei de crimes ambientais e no decreto que regulamentou as infrações administrativas, não é? Baseadas no desmatamento ilegal. Então, a lei de crimes, nos artigos 38, 38A, 48, 39 e 48, vai considerar crimes todas estas ações. Destruir, danificar florestas consideradas de preservação permanente, destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Isso aqui foi acrescentado depois, em 2006. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão.
impediram de disputar a regeneração natural. Então, além de ser passível de crimes ambientais, introduziu-se uma infração administrativa pela não averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Então, o que aconteceu? A atividade econômica se sentiu coagida por todas essas normas, não é? E aí o pagamento dessas multas previstas para quem deixar de averbar a reserva legal. Isto ensejou mesmo a movimentação para a alteração do Código Florestal e da considerada anistia, não é? Que é isso aqui, olha. Para que você não pague essa multa, que ela não seja exigida, não é? É possível então você apresentar um termo de compromisso, suspende-se a multa diária e depois, se não for apresentado esse TC no prazo, que tinha um prazo lá previsto, aí incide a multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração. Estava assim previsto. E a gente vai ver que o Código Florestal, realmente, ele... me avisa o tempo meu aí, olha que daí eu paro, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês então que o Código Florestal ele encampa essa ideia, não é, de suspender sempre que houver essa multa para que aquele que degradou a reserva legal, a APP, ele possa celebrar esse termo de compromisso, não é? E aí, mediante inscrição no CAR, uma série de exigências, não é, efetuar, cumprir ainda, muitos estados não estão ainda tendo o programa, o PRA, de regularização ambiental, faz o PRAD, que é o seu projeto de recuperação ambiental, e então ele tem extinta, não é, a punibilidade, ele não vai pagar a multa. Então isso chegou na discussão das ADIs para saber se isso era anistia ou não. E vocês já podem prever que não foi considerada anistia, porque não isentou o proprietário ou possuidor rural da obrigação de recuperar o meio ambiente, né? Pura e simplesmente suspendeu a penalidade, extinguiu a punibilidade, mas manteve essa obrigação, não é, de recuperar a área de reserva legal ou de área de preservação permanente. Essas são áreas dentro das propriedades privadas, né? Bom, então a gente está nesse momento de preocupação, como foi dito aqui, de flexibilização da legislação ambiental e como que o Código Florestal atual reagiu a isso. Como eu disse para vocês, previu que essas infrações cometidas até 22 de julho de 2008, ele pôs um termo. Quem desmatou até esta época é que teria direito de ter suspensa desde a publicação da lei, o Código Florestal, não é? E enquanto o proprietário que aderiu ao PRA, que é esse Programa de Regulação Ambiental, estiver cumprindo o termo de compromisso, de ficar suspensa, né, estas infrações. E aí, assinado esse termo de compromisso para a regularização do imóvel ou posse, suspende a punibilidade e mencionou expressamente crimes do 38, 39 e 48 da 9605, a prescrição fica interrompida, extingue-se a punibilidade com essa regularização efetiva do imóvel. E isso eles entenderam que não é retrocesso ambiental, não é anistia, e o Supremo, num voto muito bem fundamentado do Celso de Mello, que é o decano, né, que está todo mundo de olho na vaga dele, para saber se o ministro, futuro ministro Moro, vai conseguir sair bem como ministro ou se depois ele vai para o cargo de ministro do STF na vaga pretendida, né, que seria com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Bom, então vocês percebem como que o Código Florestal, e aí nós tivemos então essas 4 adições diretas de inconstitucionalidade, as 3 ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, a instância superior do Ministério Público Federal, não é? E a última, a DI pelo PSOL. Tá? Bom, nós sabemos que foi colocado em xeque se seria ou não inconstitucional o conceito de área de preservação permanente, a redução da reserva legal, a forma como é permitida a recomposição, as compensações que são permitidas, enfim, vários dispositivos foram questionados e até essa anistia de multas. Não é anistia, né? Basicamente eu disse para vocês é que
houve essa forma, né, de se permitir a celebração de um termo de compromisso para que seja feita a regularização ambiental e aí sim, cumprida essa obrigação, é que extingue a punibilidade pelas multas. Bom, mas enfim, o que a gente tem é uma fragilização crescente dos ecossistemas em geral e desses espaços protegidos, área de preservação permanente e reserva legal, e aí eu vou dizer, incentivada e legitimada por legislações, resoluções, instruções normativas, autorizações administrativas, licenciamentos e decisões judiciais flexibilizadoras, porque tem que se examinar caso a caso, e aí é que fica difícil. Então, às vezes, é concedida uma autorização quando não é o caso, não é, de permitir aquela atividade numa área de preservação permanente, né? Então, o que é utilidade pública? O que é interesse social? O que é baixo impacto e impacto eventual? Que são expressões que surgiram no código anterior e que subsistiram no código atual. São expressões, a gente diz, não é? São conceitos legais indeterminados que têm as resoluções, não é? As regulamentações das atividades que estariam inseridas dentro deste conceito, que poderíamos autorizar o desmatamento e a instalação, desde que sejam atividades que atendam o interesse público, né? Utilidade pública, o interesse social e impacto baixo ou eventual. Bom, começou com esta ADI 3540, o 1 é porque é a medida cautelar onde foi proferida, onde começou-se no Código Florestal anterior, nesta medida provisória, com a redação do artigo 4º. Olha lá, utilidade pública, interesse social, intervenção ou supressão eventual de baixo impacto ambiental, né? Foi levado ao Supremo e também o ministro Celso de Mello, com muita boa fundamentação, acabou entendendo, não é, que, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no artigo 225, este artigo 4º estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um real controle pelo Estado das atividades envolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, porque já era feito sem autorização. Então, agora, pelo menos, que seja feito com a devida autorização, com o real controle pelo Estado, né? Só que já existiam muitas áreas consolidadas, que é quando já está implantada a atividade, já houve a supressão da vegetação sem autorização. Então, nós temos esse passivo ambiental todo que o Código Florestal está tentando solucionar. Ministro Celso de Mello, eu acho que ele tem as grandes decisões, só que o ministro Aires Brito, na época, divergiu, então não foi uma decisão unânime. O caráter concessivo da medida provisória me assusta, me preocupa muito o problema da desertificação no Brasil, porque se nós suprimirmos de uma área de preservação permanente a própria vegetação, pode ser fatal. O que sobrará dessa área de proteção especial, né? Então é o seguinte, não é uma atividade em si, mas é que várias atividades, o impacto cumulativo e sinérgico deste conjunto de atividades que estão sendo permitidas nas APPs é que nos preocupa, não é? Então não é uma isoladamente, é a quantidade e o efeito cumulativo e sinérgico. Bem, o Marco Aurélio também divergiu, não é? Se a medida provisória vier a ser rechaçada, o mal já estará consumado, e o fato consumado no Brasil tem um efeito incrível em termos de alteração que a legislação visa afastar, que é a alteração do meio ambiente com supressão de vegetação, indispensável em se tratando de território, né? E aí, por 7-2, foi considerado, só esses dois ministros divergiram, mantiveram aquele artigo 4º no código anterior, foi mantido no código atual, né? E espraiado, então, essa possibilidade de autorização administrativa para supressão de cobertura vegetal, né, mas para desenvolvimento dessas atividades. E os estados, hein? Como eles têm a competência concorrente, será que eles podem legislar de forma menos restritiva que a legislação federal, tendo em vista as suas peculiaridades regionais? E o exemplo é o estado de Santa Catarina, não é? Ele é um estado cheio de APPs, com muitos cursos d'água, e aí ele foi o primeiro, né, foi o mesmo deputado que
fez a proposta do Código Estadual de Santa Catarina, reduzindo as metragens das APPs, né, bastante baseado nas peculiaridades regionais de Santa Catarina. Porque as dimensões do Código Florestal, para as APPs, principalmente as faixas marginais, são muito desproporcionalmente para um estado pequeno, cheio de rios, como é Santa Catarina. Aliás, eu vou estar hoje à noite dando um curso lá, 5 aulas hoje e 5 aulas amanhã. Então, tem uma jornada ainda para o próprio estado de Santa Catarina, né? Mas, enfim, isso a gente tem então. Eu dou como exemplo, em 2009, saiu esta lei, Código Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina, foi alterado em 2014, depois de aprovado o Código Florestal, para flexibilizar mais ainda o Código Florestal atual. Então, este Código de 2009 inspirou, porque foi o mesmo autor do projeto, que trabalhou muito para a lei federal, né, o Código atual, e para a aprovação do Código Estadual de Santa Catarina. Mas lá, eu vou discutir isso, justifica-se a redução dessas metragens de APP e também de outras APPs, caracterizando as APPs, em razão de termos pouco espaço territorial para as atividades econômicas e para as ocupações, não é? Aí, então, com relação às áreas protegidas, os espaços protegidos, olha como é que eles falam, as áreas de preservação permanente, eles estabelecem áreas não consolidadas, APPs em áreas rurais consolidadas, APPs em áreas urbanas consolidadas, também em reservatórios para geração de energia, e onde eu quero chegar, eles reduzem as metragens das faixas marginais dos rios. Quando eu fui lá da primeira vez, eu disse, não, existe a lei do parcelamento do solo urbano que já admite 15. Ele, não, professor, nós estamos falando em 5. Então, eles estavam querendo discutir 5 em APPs, principalmente na área urbana, né? Mas, enfim, é peculiaridade regional, se eles teriam muita restrição aos seus territórios caso observassem a lei federal. Por isso que eles fizeram uma legislação própria. E sabe como eles denominaram a APP? Uso econômico sustentável da APP. Então, existe um conceito de preservação, que é a área de preservação, que não admitiria o uso sustentável. São dois conceitos, entenderam? Então, eu concordo. Agora, no atual regime da área de preservação permanente, não se pode falar em preservação, mas em uso sustentável. Muda-se a categoria da própria área de preservação permanente. Nós temos, quando se trata de unidade de conservação, que a lei do SNU que regulamentou, tem 2 categorias. Unidade de proteção, de conservação de proteção integral, que seria esta baseada na ideia de preservação, e unidade de conservação de uso sustentável, que permite a exploração, o uso direto dos recursos, né? Então, foi só esta estou preocupada com o meu tempo, já estourei, né? 8 minutos. Então, eu acho que houve essa alteração. Área de preservação permanente para áreas de uso econômico sustentável, como foi visto ali, não é? Bem, óbvio que tem ação direta de constitucionalidade contra esta lei, Santa Catarina, não é? São todas essas aí, e vai perder o objeto aquela que foi inicialmente proposta, porque mudou-se o Código Florestal Nacional, não é? Mas o primeiro dessas ações aí dizia isso, olha, lei estadual pretende substituir padrões normativos que dependem de disposições federais. A competência suplementar não deve ser utilizada com esse viés. Tendo lei federal, ao exercer essa atividade suplementar, o Estado não poderia destoar, porque estabelecia padrões normativos inferiores em relação à lei federal, não é? Então, agora, entrando na questão do licenciamento, né, que nem é minha área, mas só para o tema é este, existe essa mesma tendência dos estados de flexibilizar a legislação do licenciamento. E aí nós não temos um parâmetro federal. Não existe a lei federal, a lei geral do licenciamento ainda, porque é muita discussão, temos os projetos, não é? Mas diante desta ausência da lei geral do licenciamento ambiental, que é uma lei federal,
como existe o Código Florestal Nacional, não é? Os estados começaram a legislar, né? E a regulamentar o licenciamento. Então, eu indico como esta tendência flexibilizadora que não é um mal, porque realmente não tem que existir apenas o licenciamento trifásico, que foi aquele inicialmente concebido, não é? Com licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, como demora-se a tramitação deste licenciamento trifásico e o empreendedor ele quer agilizar a implementação, né, do seu projeto, ele, nessas alturas, então, a gente tem, eu vou mostrar a lei de Minas Gerais, como eles fazem para dar várias opções de licenciamento ambiental mais sucinto, mais rápido, com fases mais integradas, não é? E essa resolução 237, que regulamenta pela primeira vez o licenciamento ambiental, ela não cuida só do trifásico, ela cuida também de procedimentos específicos, entre os quais o licenciamento simplificado. Então, começou por resolução também, né? Porque não tínhamos a lei complementar, que hoje existe, a 140, mas que tratou só de competência do licenciamento e para todas as ações administrativas comuns. Mas a questão do que é o licenciamento, essas fases todas, acabou ficando com a resolução 237 mesmo, né? E nessa esteira vieram as resoluções do Rio de Janeiro, do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, regulamentando o licenciamento. São Paulo ainda não tem a lei estadual. Por quê? A gente vai ver uma mesma tendência flexibilizadora, nesse sentido de prever vários tipos de licenciamento, não é? E eu menciono aqui, enquanto está se discutindo esse projeto e os seus substitutivos da Lei Geral do Licenciamento, a gente tem Minas, que foi a primeira a editar, logo depois, mas meses depois do desastre de Mariana, que foi em outubro de 2015, novembro de 2015, e em janeiro ou fevereiro de 2016 foi aprovada essa lei, que eu vou mencionar só as modalidades de licenciamento para vocês verem quantas modalidades existem nos estados. Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Sul. E olha, vocês vejam que tem as ações diretas de inconstitucionalidade, questionando como eles estão prevendo a agilização nessas modalidades de licenciamento mais ágil, mais simplificado. O de Minas estabelece o licenciamento trifásico, que é o tradicional, não é? Depois, o licenciamento ambiental concomitante, o licenciamento ambiental simplificado, o também licenciamento simplificado por cadastro, e fica então esta grande discussão, não é? Se os estados podem legislar desta forma, e realmente isso já é uma realidade. Quero ver agora, quando sobrevier a lei federal, segundo a legislação de norma de legislação concorrente do artigo 24, quando sobrevém a legislação estadual, suspende-se os seus dispositivos que contrariarem a lei geral nacional. Então vamos ver se a lei geral vai ser mais restritiva ou vai na linha destas leis estaduais, porque daí não vai haver suspensão de nada, não é? Bom, gente, então esse aqui é os iniciais projetos de lei geral do licenciamento, não é? E o direito intertemporal, que é o seguinte, como fica todos os que desmataram as APPs, as reservas legais, eles querem que sejam aplicadas disposições mais flexíveis do Código Florestal novo, né? Então, o STJ se adiantou para dizer sobre a irretroatividade da lei nova, o ato jurídico perfeito, direito adquirido, dizendo que, como diz aqui o ministro Herman Benjamin, como é que acabou o meu... Aqui. A norma mais rigorosa vigente à época dos fatos e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da natureza, é que deve prevalecer no campo ambiental urbanístico. Bom, agora nós temos que já foi decidido que vários dispositivos do Código Florestal são constitucionais, né? Então, fica esse choque de orientação entre a jurisprudência do STJ e o posterior julgamento das ações de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então, é muito interessante tudo o que acontece nos tribunais.
Ele adota, o ministro Benjamin também, submete-se ao princípio da não regressão, ou, por outra terminologia, princípio da proibição do retrocesso, a garantia de que os avanços urbanísticos ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes. Né? Então, mas também está sendo bem questionado a aplicação de quando é cabível e deve ser reconhecido a proibição do retrocesso. E aí faz a pergunta, o que você e eu podemos fazer? Remeto vocês para este livro, que agora já tem em português, Mobilizing to Save Civilization, do Lester Brown. Muito obrigada.